Olá, meu nome é Ana Paula, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. Eu estou aqui para apresentar meu PCC, o projeto de conclusão de período, o trabalho de conclusão de período, e o tema trabalhado é o direito de aprender e a educação inclusiva. Aqui eu anotei algumas coisas, vou estar lendo e vou estar debatendo e discutindo o assunto aqui diretamente no vídeo, tá? Eu fiz uma pesquisa, visitei algumas escolas, conversei com algumas pessoas da área da educação, professores, orientadores, psicopedagogos que trabalham com as salas de recursos dentro das escolas, e consegui ter mais ou menos uma ideia de como funciona. Então, assim, eu vejo que a educação, a aprendizagem, o direito de aprender, deveria ser de todos. Eu vejo dessa maneira. E assim, a educação é garantida por lei para todos. Só que eu percebi que isso não acontece, A gente já imaginava, só que quando você vê de perto, você vê que o quão é difícil, melhor dizendo, ver isso acontecer, Então, assim, a gente vê que o direito de todos terem acesso à educação acontece isso acontece porque eles estão indo até a escola e a escola está recebendo os alunos. Porém, lá dentro da escola, que é onde toda a magia deveria acontecer, a gente vê que isso não acontece muitas das vezes, As necessidades e as dificuldades para poder estar adaptando isso ainda é muito grande, Então eu vou contar uma situação aqui que é para ter um pouco de ideia do que eu vi, uma das coisas que me chamou muita atenção. Uma criança de 5 anos, ela tem síndrome de Down, tem algumas necessidades especiais ali, e ela tinha a professora dela, da turminha, dela, e ela tinha uma professora acompanhando ela, uma monitora acompanhando ela. Por um momento, a monitora teve um problema pessoal e não pôde continuar na escola. Então, essa aluna ficou sem o acompanhamento de alguém próximo dentro de sala de aula para estar ajudando as necessidades dela, que é um direito dela, Então, com isso, teve uma dificuldade enorme para que tudo continuasse acontecendo, E chegou o ponto dela não ficar mais dentro de sala de aula, ficava um período, saía, ficava externo, fora de sala, e tentava voltar, e chegava um ponto que ligava para a família buscava, enfim, tudo começou a desmoronar, a verdade foi essa, E aí chegou o ponto dela não poder mais ir para a escola, porque não tinha como ficar com ela na escola. E isso me chamou a atenção, isso mexeu muito comigo, porque essa criança deixou de ter o convívio social com os colegas, deixou de aprender, aquilo que estava sendo passado dentro de sala de aula. Ela já estava não aprendendo, porque não ficava muito dentro de sala. Ela tinha uma necessidade muito grande, realmente, de alguém ali perto dela. E eu entendo que a professora tem uma turma, Só que quando tudo aconteceu, tudo iniciou, quando a escola abriu e o início do ano, a professora sabia que ela teria um aluno ali com essa situação. E a escola também, não é só um caso naquela escola, a escola tem mais alunos nessas condições. Então, assim, a criança deixou de receber esse aprendizado. A verdade foi essa, por um período pequeno, mas deixou. Quando ela retornar, será que ela retornaria da mesma maneira, com as mesmas conquistas, da mesma forma que estava? Com certeza não, Provavelmente retornaria com um retrocesso aí, de geral, Então, daí a gente vê que nem sempre isso acontece. Não estou generalizando, mas foi uma situação que me chamou bastante atenção. Então, a partir daí a gente percebe que a educação é um direito de todos, o aprender é um direito de todos, a inclusão é um direito de todos, porém, nem sempre acontece, Então, assim, duas ações que a gente poderia pensar sobre isso. Outra situação foi de um menininho autista, e ele também pequeno, ele tinha volta de 7, 8 anos,
e ele tinha muita dificuldade de se manter atento ao que estava acontecendo. Ele estava lá no momento dele, no tempo dele, na vida dele, ele não interagia quase nada, não verbal, e a gente via a dificuldade da professora tentar entender como ia chegar até ele, né? Até mesmo a monitora não conseguia, né? A gente via aquela dificuldade. E ele foi um ponto bem grande também da minha decisão do plano de aula que eu criei. Então, pensando nessas duas crianças. E eu vi a dificuldade que foi para educar essa criança. Educar não, desculpa. Para passar o ensinamento, né, para essa criança. Então, são duas situações diferentes. Duas inclusões diferentes. Um com síndrome de Down, né, uma necessidade especial ali. E o autista. No caso, severo. Então, quais são as duas ações que eu imaginei que pudesse ter? Primeiro, uma um programa, né, de prevenção, mas a prevenção é de ter um plano B, uma necessidade, porque a escola, quando inicia o ano, ele já sabe, muitas das vezes, 90%, 80% dos alunos que ele vai receber, já conhece, já sabe, já tem a inscrição daquela criança ali. Então, o professor também já sabe. Então, eu acho que um plano mais específico, caso aconteça que eu fique sozinha com essa turma, o que posso fazer? Qual vai ser meu plano B, né, em cima disso? Então, assim, eu acho que ter um projeto mais bem estruturado. Então, isso a gente vê a falta da necessidade de treinamento dos profissionais que ali estão lidando com essas crianças. Então, assim, é uma falta absurda, né? É uma falta de conhecimento, às vezes, ou de treinamento que a gente vê, né? Que é muito grande. E então eu acho que o primeiro seria outro. O outro é desenvolver materiais específicos para isso, né? Para poder trabalhar com essas crianças. Apostilas, não sei como fazer, não digo apostila, estou dizendo apostila, materiais, né? Para que isso para que a turma toda aprenda realmente no coletivo, sabe? Que a inclusão realmente aconteça, pensar em situações que possa realmente interagir com todos, né? O que será que aquela criança, o que é mais forte nela, né? Pensar bem, ter um tempo para isso, obviamente, mas pensar nessas condições, tá? De trabalho, para não trazer prejuízo para o professor que está ali, para os alunos de sala e principalmente para essa criança que necessita dessa atenção diferenciada, né? Então, assim, o nome do meu projeto é Movimento que se Expressa, ou que expressa, né? O período que vai ser trabalhado, eu botei 6 meses. Durante 6 meses esse projeto está ali sendo trabalhado para a gente tentar ver qual vai ser o resultado, né? Para poder estar desenvolvendo, né? Crescendo mais esse projeto. Na série que eu coloquei aqui, que seriam os contemplados, que seriam, por eu ter observado pela idade mais ou menos das crianças que eu observei, do primeiro ao nono ano, do primeiro ao 6º ano do ensino fundamental. Então, o objetivo do meu projeto é desenvolver, através da expressão corporal e da música, uma melhor comunicação e entendimento do todo, né? O objetivo específico, a comunicação, entendimento e interação social. Então, assim, para que essa troca aconteça de uma forma mais abrangente, mais expressiva possível, né? Mais compreensível possível, né? Então, o objetivo específico seria isso, a comunicação, entendimento e interação social. E a integração também, né? Que isso acaba acontecendo. A justificativa do meu projeto é exatamente para que essas situações, essas condições de trabalho fiquem mais suaves, fiquem de melhor compreensão, tanto para o professor quanto para os alunos e principalmente para aquelas crianças que são os alunos da inclusão, né? Que venham a necessitar das ajudas.
Então, assim, a metodologia que eu vou utilizar seria o seguinte: uma vez por semana, né, eles teriam, ou se visse que teria condições de ser mais de um dia, seria muito melhor, mas começaria a implantar com um dia. Eu eu sou bailarina até hoje, né? E eu vejo o quanto a dança e a expressão e a música fazem a diferença na vida das pessoas, né? Eu sou professora de balé, né? E eu percebo, eu já tive vários alunos, vários alunos, e eu nunca tive dificuldade em liderar uma turma que houvesse, né, que tivessem pessoas com essa parte de inclusão. Trabalhei já em escolas, já trabalhei em escolas de balé, já trabalhei em projetos, já trabalhei em várias situações. E eu nunca tive, porque a dança, a arte, a música, ela te agrega conhecimento suficiente ou acrescenta realmente para que você possa fazer essas pessoas a caminhar com as próprias pernas para o dia a dia social dela, para a vida delas, né? Então, por isso que o meu projeto eu trouxe também um pouco desse conhecimento meu, porque eu sei que essas crianças, elas precisam entender, que elas precisam muitas das vezes sentar, se concentrar, observar, repetir movimentos, né? Elas repetem muito pela observação, então a concentração é uma coisa muito legal que a arte nos traz. Então eu trouxe, né, um pouco do meu conhecimento da arte para esse projeto. Então seria assim, de uma ou mais vezes na semana, né, conforme for acionando, né, o espaço na sala ou no colégio, as crianças teriam um tempo para a gente poder usar, o professor traz a música, né, eu vou trazer uma música, e através dessa música, a música vai estar falando, obviamente a música vai ser a letra da música vai estar realmente falando sobre o tema que eu quero falar aquele dia, né? Vou falar sobre o nosso clima, sobre o tempo. Hoje tá frio, hoje tá calor, a porta abre quando tá o sol, né? Não tem essas musiquinhas? Quando o sol está saindo, abrimos a porta para ver o sol. Então, assim, através da música e da expressão, né? A gente conseguir fazer essa comunicação um pouco mais suave. Com esse menino que eu disse, eu brinquei com ele em alguns momentos, comecei a cantar algumas musiquinhas. E conforme eu fui cantando essas músicas, eu observei nele que ele gostava de música. E ninguém tinha percebido isso. Porque eu cantava várias vezes com ele, fui cantando perto dele, circulava ele, colocava a mãozinha e fazia gestinhos, e conforme eu fui fazendo isso, ele começou a me observar. E conforme o tempo foi passando, ele começou a reproduzir aquilo que eu tô falando, e ele não fala quase nada. Ele sabe falar, porém ele não, né? Ele não conversa. E ele começou a reproduzir aquilo que eu fazia. Até que chegou um dia, né? Ele chegou pra mim, perto de mim, sem eu perceber que ele queria falar comigo, mas ele queria falar comigo, e ele começou a cantar algumas partes da música que eu tava cantando, né? E isso mexeu comigo.